Boa noite a todos. Boa noite. Pessoal, bem-vindos ao primeiro webinar produzido pela Gates, com o apoio assim, excepcional da Revista Mecânico, do Mercado do Mecânico. Meu nome é Fábio Murta, sou gerente de marketing da Gates South America. Do meu lado, o Luciano Santana, que é o nosso técnico de aplicação no território brasileiro. Bem-vindos a esse primeiro webinar, onde a gente vai tratar de um tema assim, extremamente controverso que está acontecendo hoje, né, Luciano? Sim, sim. A gente vai falar sobre os kits de transmissão de força, especificamente os kits que envolvem as correias dentadas e os tensionadores para o sistema de transmissão de força do carro, tá? Eu queria pedir agora a gente começar a nossa apresentação com o nosso PowerPoint. Vamos lá. As vantagens e quando utilizar, né? A nossa apresentação, ela não vai durar muito tempo. Tem como mudar não funcionou aqui a mudança do para baixo. Perfeito. Rapidamente a gente vai passar a apresentação da Gates, conversar um pouquinho sobre a ideia de pensar no sistema e não só na troca de uma única peça no veículo, tá? Vamos entender um pouquinho de como são formados os kits Gates, cada um dos componentes, a interferência que um tem no outro componente diretamente, falar rapidamente de diagnósticos de correias, diagnósticos de tensionadores, aí esse papo já é com o Luciano. Vamos conversar um pouco sobre a história do pare com o seu prejuízo e como às vezes a gente não utilizar um kit, como isso pode gerar um prejuízo para o mecânico no processo de troca e de atendimento ao cliente, e aí comparar um pouquinho a história da garantia de hoje, uma garantia para sempre. Tá? Rapidamente falar um pouco da Gates. A Gates é uma empresa global, tem mais de 100 anos de mercado. Foi a empresa que inventou as correias dentadas, inventou as correias em V, inventou as correias em micro V. É a empresa que realmente dá o tom dessa tecnologia para todo mundo. Hoje nós temos mais de 52 unidades espalhadas pelo mundo inteiro, inclusive na América Latina. No Brasil, somos em 2 fábricas hoje, empregando aproximadamente 850 pessoas. Uma fábrica de correias e tensionadores em Jacareí, São Paulo, e a fábrica de mangueiras também em Jacareí, que hoje é um dos padrões mundiais para a fabricação de mangueira. Então a gente tem o orgulho de dizer que a fábrica nacional nossa hoje é um dos padrões mundiais dentro do grupo da Gates. Sim, sim. Ao todo são 202 mil metros quadrados de área construída e ocupada na cidade de Jacareí, já há quase 50 anos em operação. Ou seja, nós fabricamos no Brasil há quase 50 anos, contando a partir de agora. Tá? Vale a pena dizer que a Gates hoje tem um sistema de qualidade extremamente aferido. Então, além da ISO 14001, visando todo o padrão de qualidade e manutenção de meio ambiente, também somos certificados na ISO 9001 para todos os processos de qualidade, tanto em produção como sistemas comerciais, e também a ISO TS 16949. Essa normatização, a ISO TS, ela é conhecida como a normatização que aufere a condição de alguém poder prover para as montadoras automotivas. E a Gates hoje, falar em montadoras automotivas, vocês podem olhar dentro da apresentação, ela está presente em todas as montadoras. Eu troquei aqui um slide e acho que apareceram os logos das montadoras, certo? Tá? Incluindo as montadoras de motocicletas, as montadoras de caminhões e veículos pesados, as montadoras agrícolas, e cabe dizer aqui com muito orgulho da gente hoje, né? A Gates hoje ela está presente em 8 de cada 10 veículos no mundo inteiro. Acho que essa presença hoje é imbatível em quase todo mundo, com certeza. E no Brasil isso não é diferente. Então vamos lá. Vamos começar a falar um pouquinho do sistema de transmissão de força, composto pela correia, basicamente o tensionador e as polias que vão passar por essa correia, tá? E o que a gente quer deixar bem claro para vocês é o seguinte: um desses componentes ele não é projetado sem ser pensado no outro componente. Ou seja, é como se fosse um joguinho de dominó com todas as pedras enfileiradas. Se uma pedrinha cair no meio do caminho, vai derrubar todas as outras. Isso pode prejudicar. Então, qualquer componente de um sistema pode colocar tudo absolutamente em risco. É isso que a gente quer deixar claro. A gente tem sempre muitas perguntas que falam, muitos profissionais, tanto da revenda como da aplicação, que nos perguntam, né? Mas por que a gente vai usar o kit? Quando é recomendável usar um kit? Uma das perguntas mais óbvias que tem no mercado, né? O kit ele é feito para forçar a se vender as 2 peças? Não, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Na maioria dos casos de manutenção, a gente vai continuar sempre trocando ou só a correia ou só o tensionador,
mas em boa parte desses casos, o que a gente vai explicar para vocês hoje é como um se interfere no outro, forçando aí a gente poder olhar o sistema como um todo e fazer a revisão completa nele, ok? Bom, pensando no sistema como um todo, qual que é a vantagem da gente comprar um kit, ou da gente absorver um kit e comprar várias peças dentro de um único sistema, né? Todos eles estão dentro de uma única caixa. O que isso significa? De maneira geral, uma única garantia para todos esses componentes, então a gente não precisa ficar se preocupando no sentido de que se eu tenho uma peça fabricada por uma indústria e outra peça fabricada por outra indústria, ou quem é que vai me dar a garantia desse sistema? Então, se você pensa nisso como um kit, teoricamente a garantia é sempre uma só. O site aqui está bombando, gente de pergunta aqui do lado, o pessoal falando boa noite a todos os telespectadores, a todos os internautas que estão aqui com a gente. Com certeza. É fantástica a participação de vocês. Vamos lá, o segundo tópico, ele facilita, tanto no momento da venda da peça, como da revenda para os intermediários que estão no meio do nosso mercado, tá? Toda a parte de estocagem das peças facilita hoje nos sistemas de EDI, no sistema de localização dentro de estoques, e também principalmente na instalação. Poxa, você ter aí, no momento de uma manutenção, uma única caixa, onde você tira todas as soluções para o seu cliente, esse é o grande pulo do gato, né? E o que a gente está colocando hoje é que isso é uma tendência, o kit ele acaba sendo uma tendência muito forte na Europa, Estados Unidos e Ásia. No Brasil, a gente lançou o primeiro kit há mais ou menos uns 6, 7 anos. Essa linha ela vem crescendo bastante, principalmente pelo mercado pedir para nós cada vez mais essa solução integrada. E é isso que a gente quer colocar. Essa tendência está muito forte lá fora, está crescendo bastante no Brasil. Hoje é a linha que mais cresce, não só para Gates, mas para outros fabricantes também. Kits como kits de embreagem, como kits de arrefecimento, já existem diversas modalidades, kits de amortecedor e assim por diante. Por que isso? Coisa. As oficinas, elas precisam de uma maneira ou de outra trabalhar muito rápido, oferecendo uma garantia logo na primeira instalação para o seu cliente, tá? E ela precisa trabalhar melhor. O que é trabalhar melhor? É menos desperdício de tempo, menos desperdício de material, menos tempo utilizando a mão de obra, que é hoje acho que o grande custo que as oficinas apresentam hoje no Brasil, sim. É o custo em relação à mão de obra. A gente não pode tardar muito no reparo de um veículo, né? Alguns veículos a pessoa chega de manhã numa oficina mecânica e fala, preciso do meu carro ainda hoje à tarde, senão eu perco o meu dia de trabalho. Exato. Taxista, principalmente, né? Principalmente. Temos oficinas hoje especializadas em táxi devido a essa demanda. Perfeito. Então, quer dizer, é uma tendência muito forte e no Brasil não foi diferente. A hora que a gente começa a crescer essa nossa linha, a gente vê que o mercado começa cada vez mais a absorver essa história e fica muito bom dentro do kit. Então, vamos lá. Entendendo os nossos kits. Hoje a Gates ela oferece 2 tipos de kits para o mercado. O primeiro deles é o que a gente chama de ABDS, ou kit de acessórios, né, Luciano? Isso, exatamente, que envolve a correia micro-V, o tensionador da correia micro-V e polias quando utilizado naquele sistema. Tá. E o segundo kit, que é o nosso foco de hoje, é o kit SBDS, que é o chamado, conhecido também como kit da correia dentada. Isso. Tá? Vamos demonstrar um aqui, rapidamente. Eu tenho um kit aqui, um KS500, fabricação por C3, por Peugeot. Tenho aqui, vou abrir uma... A gente vai abrir a caixa por baixo, porque a gente não quis desconfigurar ela. Então, os nossos kits vêm com essa configuração, certo, Murta? Isso. Tudo que é necessário dentro daquele sistema para troca, dentro da embalagem original da peça. Essa peça vendida solta assim, essa peça vendida solta assim. Uma coisa, protege a correia dentada dentro da embalagem. Muito importante isso. E também, obviamente, tensionador de qualquer tipo de marca ou qualquer tipo de dano. Facilita também uma eventual garantia de um dos componentes. Oh, poxa vida, chegou uma correia danificada ou alguma coisa, é só a correia que eu preciso trocar? Você pode trocar só a correia e também identificar essa peça numa eventual garantia. Tá. Um dos tópicos realmente muito importantes é justamente esse. A Gates é o único fabricante que vai oferecer para vocês, vindo da mesma indústria, do mesmo padrão de qualidade, tanto a correia como o tensionador. Por isso que nós não removemos as embalagens originais de cada componente de dentro da embalagem do kit. Ambos têm que vir dentro dessa embalagem, porque realmente mostra a força dessa qualidade. Muito bem, nosso foco hoje, Luciano, é o SBDS.
Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a correia sincronizadora ou a chamada correia dentada. A famosa correia dentada, e aqui envolve maior risco também, principalmente na manutenção, tá? A correia dentada, como vocês conhecem bem, ela é responsável por manter o sincronismo do motor, a parte do comando de válvulas, a parte do vira-brequim, que não pode, em hipótese nenhuma, sair do ponto. E aí a gente conhece as consequências, o empenamento de válvula, um travamento de motor e assim por diante. Então a responsabilidade na construção dela é muito importante. A gente faz isso com muito carinho dentro da nossa fábrica, porque a gente sabe do risco e sabe também do prejuízo financeiro que isso pode ocorrer na ponta. Ao contrário de outras correias, que pega-se pela medida, tira-se pela medida, a correia dentada deve ser comprada única e exclusivamente pela aplicação. Somente pela aplicação, consultada em nosso catálogo eletrônico, no catálogo do distribuidor, da Autopeças. Muito importante isso, porque existem correias que têm a mesma dimensão, a mesma quantidade de dentes. Identificamos aqui no vídeo, vocês podem ver embaixo que tem o perfil do dente. Isso aí é diferente de todas as correias, tá? Então essa medida do espaço entre um centro de um dente por o outro pode ser diferente, mesmo ela tendo a mesma quantidade. Falar um pouquinho da construção dela, muito importante. Nós temos em cima a parte do dorso, que tem o composto HNBR, muitas vezes, ou policloropreno, ou neoprene, como muitos chamam também. O cordão de fibra de vidro, cordonel, como a gente chama, de alta resistência. A fibra de vidro é utilizada aqui exatamente pela necessidade de tração que muitas vezes o sistema tem. Então é muito importante essa resistência. Por outro lado, o cuidado deve ser em dobro na aplicação, porque uma vez vincado, uma vez dobrado, esse cordonel trinca e perde a resistência da correia. Vamos falar disso mais à frente. O cordonel, como vocês podem ver, um S e um Z, na verdade, por ser ele enrolado com uma corda, obviamente, ele tem a sua força descentralizadora, no caso, gravitacional, sempre para um lado. Deve ser enrolado sempre aos pares, lado esquerdo e lado direito, para evitar que a correia tenha uma descentralização na polia. Então, esse cuidado também é tomado na construção dela. Isso aí também foi uma iniciativa da nossa fábrica, ok, já há muitos anos atrás. O tecido de nylon borrachado importado também oferece resistência, principalmente ao atrito com a engrenagem. Ali não tem lubrificação, ali não tem nada, e esse atrito é constante. Então, a engrenagem estando em ordem, o tecido de nylon vai proteger os dentes desse atrito. Então, essa é a característica da correia dentada, da parte da resistência dela. Maravilha. Muita gente sempre pergunta na questão da resistência da correia e vem aquela frase na cabeça, né? O mecânico liga para alguém, ou a loja liga para nós, ou um distribuidor, e fala assim, a correia quebrou. Vamos de novo lembrar para todo mundo, uma correia não quebra. Alguma coisa quebra uma correia. Por que a gente fala isso? Para que vocês tenham uma ideia, em média, uma correia é projetada para aguentar uma força sempre para fora, pensando na correia fechada, em torno de 2 a 3 toneladas. O máximo que um veículo vai aplicar de força sobre essa correia num sistema em funcionamento não passa de 1 tonelada a 1,5 toneladas. Exato. Ou seja, a correia ela é fabricada para aguentar e suportar muito mais esforço do que realmente a gente poder aplicar esse esforço durante o carro em funcionamento. Principalmente na partida, uma partida a frio também, ou numa troca errada de marcha. Esse é o ponto que ela vai ter uma força maior, o torque vai ser maior. Porém, sim, uma correia pode ser quebrada. Então, a gente quer mostrar rapidamente para vocês na tela alguns casos de como uma correia pode ser quebrada, ou como ela pode se romper, causando aí um dano irreparável no carro, que a gente calcula em mais ou menos, hoje um motor que você gasta pelo menos de 100 a 300 vezes o custo do que simplesmente a troca de uma correia. Exato. Um prejuízo enorme nessa história. Vamos falar num veículo simples aí, um Celta, por exemplo, para fazer uma parte de cima do Celta, se caso tiver um dano, cerca de R$ 1.500, R$ 2.000, considerando aí cabeçote, considerando as próprias peças, válvula, empenamento, guia, isso, balancinho, se não apresentar outros defeitos, né? Vamos lá. Aí só abrindo realmente para ver o prejuízo. Vamos lá, o primeiro caso que a gente apresenta rapidamente, a quebra chamada por vinco. Então vocês estão vendo que a correia aí, ela está quebrada bem no meio dela, quase que em linha reta, né? E a gente só vê aí os pedaços, os estilhaços do cordonel. Exato. Normalmente esse tipo de quebra acontece ou por armazenamento incorreto, ou transporte incorreto, manuseio incorreto na instalação, alguém vicou, alguém dobrou essa correia, tá?
ou então simplesmente a gente não manteve a correia dentro da embalagem. Gente, a correia dentada ela tem que ser vendida e tem que ser apresentada sempre dentro da embalagem até o momento da instalação. Isso é fundamental. Posso fazer uma observação? Com certeza. Essa semana mesmo entrou em contato comigo uma pessoa que teve um problema desse. Ele informou que na Autopeças que ele compra a correia, todas as correias são retiradas da embalagem e penduradas no prego, mesmo as correias dentadas. Só o fato de estar pendurada num prego e depois ser retirada por uma madeira ou alguma coisa assim já é o suficiente para vincar a correia. Sem contar que uma vez aberta a caixinha, você não sabe quem que dobrou essa correia. Exato. E como é que vai provar. Quem que vai provar? Então, infelizmente, isso acontece muito. Até mesmo, infelizmente, por desinformação, o próprio cliente final, às vezes, compra na autopeça, leva o mecânico instalar, mas no meio tempo ele abriu a embalagem e manuseou a correia. Então, esse cuidado também deve ser tomado. Procurem tomar esse cuidado antes da aplicação da correia. Maravilha. Segunda causa de quebra que a gente está colocando é a chamada quebra irregular. Tá? A gente marcou em vermelho aqui no slide para vocês, só para vocês entenderem. Aonde começa a história do nosso entendimento de um sistema? Tá? Uma quebra irregular ela pode ser ocasionada pelo excesso de tensão durante a instalação, o processo de instalação da correia, ou às vezes a presença de um corpo estranho no sistema, ou seja, a hora que a correia passa pela polia ou pelo tensionador, se entrar uma pedra, se entrar alguma fagulha, alguma coisa que seja um corpo estranho, pode causar essa quebra. Ou seja, intimamente a correia aí já está ligada no contato direto que ela tem com o tensionador ou com as polias. Exato. Tá? Um terceiro caso que a gente tem é exatamente o contrário, né? A hora que a gente tem um desprendimento de dentes, que a gente fala a correia ficou banguela a partir de agora, é por conta do excesso, a baixa tensão. Tensionamos errado, não demais, mas agora sim a gente tensionou de menos a correia, ela começa a apresentar folga no ajuste dela no tensionador, isso pode começar a soltar os dentes. Eu vi rápido uma pergunta que apareceu aqui pra gente, tem uma pessoa que me perguntou o seguinte, se ultrapassar o limite de rotação do motor também ocasiona quebra, pergunta aqui do Francisco Antônio. Sim, pode ocasionar. Embora as correias e os tensores, o sistema ele é projetado sempre para obedecer à rotação normal dos carros. Sim, gente, ela aguenta. Mas... Quer preparar um carro para correr cada vez mais ou para rotacionar cada vez mais? A preparação é outra, o projeto é outro. Eventualmente até algumas matérias-primas podem ser diferenciadas. Então sim, pode quebrar. Mas normalmente até onde o limite do carro tem a rotação programada, isso não vai ocasionar a quebra da correia simplesmente por conta disso. Tá? Sim. Vamos seguir rapidinho aqui, Luciano? Vamos lá. Desgaste lateral na correia. O que vocês estão vendo aqui é fruto de um desalinhamento do sistema. Sim. Esse é um tema um pouco complexo. É um pouco complexo. Normalmente ocorre. Nós temos aqui um caso, por exemplo, de uma correia que tinha originalmente 22 milímetros. Ela passou a 5 milímetros e não quebrou, tá? Vale essa observação. Ela simplesmente caiu entre o espaço do tensionador e o bloco, obviamente perdeu o ponto do veículo, teve os danos do veículo, mas a correia permaneceu inteira, mesmo com apenas 5 milímetros, vale mencionar. O que ocorreu nesse caso? O desalinhamento foi provocado por um tensionador, trabalhando com inclinação, o que pode jogar a correia tanto para a tampa de proteção, quanto para o bloco do motor. E começa o desfiamento. Uma correia só sai do lugar se alguma coisa forçar ela para sair do local dela. Como nós vimos o cordonel colocado aos pares, vai forçar ela sempre a trabalhar para o centro dela, então ela só vai correr para o passe caso ela tiver alguma coisa que desloque, ou um tensionador, ou uma polia desalinhada, ou alguma coisa da tampa de proteção encostando nela, qualquer coisa nesse sentido. Aconteceu esse caso, vamos observar com calma o veículo antes de trocar a correia, para identificar qual que é o problema. Vou aproveitar rapidinho. O Ataíde está mandando a pergunta aqui, que ele fala assim, tá bom, qual é a forma certa de armazenar a correia? Gente, 2 tipos de correia, rapidinho. Primeiro, correia dentada. Sempre dentro da embalagem, da caixa. Sempre. Nunca tire ela antes. Ela estando dentro de uma caixa, a caixa ela é selada, ela é lacrada, ela não tem como estar forçando a correia por dentro dela. Sempre assim, Ataíde. A correia micro-V de acessório é outra história. Gente, correia dentada não se pendura em prego. Nunca. Nunca se deixa ela exposta até o momento da instalação dela. Tá? Espero ter respondido aí para o Ataíde. Correia micro-V, ok, gente. Ela é feita para isso, pode ser pendurada assim. V, micro-V, não tem problema nenhum. Então vamos lá. A gente está falando agora de algumas interferências de fora e o que pode ocasionar a quebra dessa correia. A gente chega, né, no nosso tensionador. Isso. Tá? Vamos lá. O tensionador ele é feito para quê? Para manter a tensão constante no ciclo do sistema. Ou seja,
Ele vai evitar amortecimentos que vêm de fora do sistema que podem interferir no motor, mantendo sempre a correia numa velocidade constante de rotação, fazendo com que ela mantenha o sincronismo entre a parte superior e a parte inferior do motor. Manda lá, Luciano. Bom, gente, falando e reforçando o que ele está falando. A importância do quê? Do tensionador, a verificação na hora da troca, ok? O cliente muitas vezes quer economizar na hora da manutenção. Isso é um perigo, eu diria. Por quê? Porque quem está dando a garantia do serviço são vocês. Então, muitas vezes a gente visualiza o tensionador, gira, vê se ele não está enroscando, mas fica uma pergunta, ele está bom, pode manter? Ele está bom agora. Será que ele vai aguentar uma nova troca de correia? Eu sempre digo, um tensionador ele é feito para durar 100 mil quilômetros. Talvez mais, talvez menos. No nosso Brasil, que nós temos área de regiões litorâneas, regiões de minério, estradas de terra, nós temos bastante aí. Buraco quase não tem, né? Quase não tem. O outro fator também, fator de contaminação, muitas vezes a limpeza que as pessoas fazem no motor do veículo, se não utilizar o químico correto, pode gerar contaminação também. Entrou contaminação, sai a graxa, saiu a graxa, entra em impureza e começa aí a prejudicar o tensionador. Então eu digo que a vida útil dele gira em torno de 70 mil quilômetros, 80 mil quilômetros. Se você trocou a correia com 60, teoricamente ele não vai aguentar uma nova troca de correia. Então, como que você que está instalando vai dar para o seu cliente uma garantia do serviço que você está executando? Trocando também o tensionador, explicando isso para o cliente e deixando muito claro que você não está empurrando uma peça, que a opção até pode ser dele, mas que você tem que tomar o cuidado de falar que, em seu caso, não troque, que você vai ter que abrir mão da garantia do sistema que você está trocando. Mais uma pergunta aqui do Alan. O Alan está perguntando o seguinte, olha que interessante. Nos Estados Unidos, os kits vêm com manual explicando o procedimento de sincronismo. Os kits brasileiros também estão vindo com esse informativo, não com informativo dentro, Alan. Em todas as nossas embalagens, pega ali, Luciano, para a gente a caixa, só para a gente mostrar a caixa do kit. Na etiqueta da própria caixa e dentro dela, a gente vem na correia, está aqui, ó. Vem o sincronismo desenhado de como você deve instalar a correia. Quando esse sincronismo exige também um ponto certo de partida da correia, a correia também vem marcada com esse ponto, você vai encontrar o ponto de partida no motor e você alinha ele, coloca a correia, antes de iniciar o motor, sempre na rotação correta. Tá? Então a gente não tem essa instalação dentro, por quê? Porque dentro da embalagem da correia já vem o ponto certo para a gente colocar ela na instalação. E algumas outras informações também vocês podem conseguir no site ou no 0800. Rapidinho, gente. Vamos pensar no sistema? A gente tem um vídeo agora, a gente quer passar para vocês. Ele é um vídeo rápido, ele é um vídeo usado globalmente pela Gates, ele vai explicar um pouquinho melhor essa história de como a gente deve verificar sempre o conjunto como inteiro. Tá? Vamos lá, João. Vamos falar sobre o sistema de sincronismo por correias dentadas da Gates. De todos os componentes de um motor moderno, o sistema de correia dentada e o sincronismo que ele proporciona são cruciais. Quando esse sistema não funciona, a coisa fica ruim. Muito ruim. A Gates continua na liderança no desenvolvimento de sistemas de correias dentadas e sincronismo e produz mais correias dentadas originais do que qualquer outro fabricante no mundo. Por realizar treinamentos constantes, os proprietários, balconistas e mecânicos poderão explicar melhor a seus clientes a importância da substituição das correias dentadas e o período recomendado pelas montadoras de automóveis. Os clientes precisam estar cientes de que a correia, o tensionador, as polias e também a bomba d'água foram projetados para trabalhar como um sistema. Os sistemas de correias dentadas são usados para sincronizar o virabrequim com a polia para que o atuador das válvulas dos cilindros do motor abra e feche adequadamente em relação aos pistões impulsionados pelo virabrequim. O tensionador, as polias, a correia e frequentemente as bombas de água são projetados pelas montadoras de veículos como um sistema. Por incrível que pareça, 95% das falhas com correias dentadas acontecem quando somente a correia é substituída. Substituir todos esses componentes de uma só vez com o kit de correia e tensionador da Gates ou substituir o kit com o tensionador da Gates mais a bomba d'água resulta em um melhor desempenho, uma vida útil maior do motor e clientes mais satisfeitos. Todos os kits incluem diagramas de instalação, já que algumas substituições são complexas e alguns procedimentos são únicos.
Muitos kits também exigem o uso de ferramentas de instalações específicas. Consulte nosso livro de diagramas para o correto auxílio dessas instalações. Quando não seguimos essas instruções corretamente, problemas como falhas do sistema, prejuízos e clientes insatisfeitos podem aparecer. Um componente crítico do sistema de correia dentada é o tensionador. Hoje em dia, a maioria dos tensionadores são automáticos, apesar de ainda existirem sistemas manuais de tensionamento em operação. Os tensionadores da correia sincronizadora existem em 3 tipos: manual, mecânico automático ou hidráulico automático. Para poder alcançar a tensão apropriada, use um medidor de tensão como o STT1 fabricado pela Gates. Os novos tensionadores automáticos não precisam ser medidos com um medidor de tensão. Correias dentadas são correias sincronizadoras. A sincronização dos componentes do comando de válvulas com o virabrequim e os pistões é específica a cada motor de um veículo. É por isso que o comprimento, a largura, o número de dentes, o perfil dos dentes e os materiais usados para fazer a correia devem se adequar exatamente à correia dentada original. Como você já sabe, não é possível encaixar 2 peças com formatos diferentes. As correias dentadas possuem 3 categorias de perfil: trapezoidal, curvilínea e curvilínea modificada. Em cada uma dessas categorias existem variações. Os perfis são idênticos às ranhuras e às rodas dentadas de todos os componentes do sistema. Resumindo, as correias dentadas não são intercambiáveis. Toda vez que uma correia é feita na Gates, ela é feita exatamente da mesma forma que a original. E isso é bom. Isso é muito bom. Agora vamos dar uma olhada no sistema como um todo. Quando a troca dos componentes é por falha no sistema ou mesmo por troca preventiva no período recomendado, muitas coisas precisam ser avaliadas pelo mecânico. Primeiro, o sistema está limpo? Óleo e líquidos de refrigeração prejudicam as correias dentadas, rompendo e rachando a borracha da correia, deixando-a mais fraca. Lembre-se de sempre substituir a correia sincronizadora que está contaminada com óleo e líquidos de refrigeração. O próximo passo é analisar a correia. Procure por desgaste na lateral da correia. Se os lados estiverem danificados, procure por danos na capa que protege a correia ou indícios de que a correia esteja rodando na direção errada. Uma correia com fissuras na parte traseira, na parte dos dentes ou que estiver brilhosa ou queimada nas costas indicam danos causados devido a um mau sistema de rolamentos. Por fim, analise o virabrequim e a polia dentada em busca de danos, lascas, rachaduras, buracos ou áreas desgastadas. Outros indícios são áreas foscas em polias de metal e áreas arranhadas e derretidas em polias de plástico. Esses são sinais de que o rolamento está parcial ou completamente emperrando a correia. Antes de começar a instalação nos novos componentes, é bom fazer uma limpeza na área da correia dentada, prestando atenção especial nas áreas de fixação do tensionador, das polias do sistema e da bomba de água. Uma vez que tudo esteja limpo, analise as vedações e juntas do compartimento de óleo e procure vazamentos. Após a instalação de cada componente, verifique se eles estão se movendo livremente. É recomendado que a polia e a vedação de óleo do virabrequim sejam substituídos, mesmo que não apresentem vazamentos. Isso garante a substituição total do sistema e diminui as chances de um cliente insatisfeito. Durante a instalação da correia, não dobre, não torça e não faça vincos na correia. Se as partes flexíveis de dentro da correia forem dobradas ou quebradas, sua resistência será reduzida e falhas precoces vão ocorrer. A maioria das correias possui marcas que precisam se alinhar com as marcas do virabrequim e das polias dentadas do comando de válvula. Há provavelmente outras marcações, incluindo instruções que dizem em qual direção a correia deve rodar ou qual lado da correia é o lado do motor. Depois da instalação de todos os componentes, solte o tensionador e permita que ele pressione a correia. Ao remover a vela de ignição para facilitar a rotação, gire o motor 2 vezes e verifique o movimento das polias. Isso fará com que o tensionador esteja em sua posição ideal e aplique a tensão apropriada. E lembre-se, nunca gire o motor na direção oposta, a não ser que isso esteja indicado nas instruções da correia. Isso poderá não apenas danificar o motor, mas também afrouxar a correia sincronizadora, fazendo com que ela pule quando o motor for ligado. Reinstale a capa protetora. Verifique as juntas apropriadamente para eliminar qualquer possibilidade de contaminação dentro do sistema. Instale todos os componentes externos que foram removidos para acessar o sistema da correia dentada. Verifique se a quilometragem do veículo pede a troca desses componentes. E aqui então vai uma última dica. Instalando os componentes do sistema de sincronismo como um kit, poderá ter certeza de que está fornecendo o melhor desempenho e a melhor vida útil para o motor. Pense no seguinte: se o cliente não volta à oficina é porque tudo está bem e significa que ele está satisfeito. E isso é bom. Isso é realmente muito bom. Para informações adicionais sobre o sistema de correias dentadas, acesse o nosso website e o nosso canal do YouTube.
Vamos lá? Voltando agora. Obrigado por essa audiência aí. Voltando um pouquinho na nossa apresentação, a gente agora vai começar a falar com vocês sobre uma campanha, que não é uma campanha, mas é muito mais uma alerta, conscientização, né? Um alerta, né? A gente costuma dizer o seguinte: lógico que em toda e qualquer troca, você não necessariamente teria que trocar todos os componentes do sistema. Porém, na maioria das vezes, isso vai acontecer. Se a gente fala de que alguma coisa contaminou, por exemplo, uma correia com baixíssima quilometragem, estamos falando aqui em 5.000 quilômetros ou alguma coisa assim, do veículo, depois de uma troca, lógico, você vai poder trocar essa correia, provavelmente o tensionador vai estar muito bom ainda, vai estar ok. 20 mil, exatamente. 30 mil, você sabe que aconteceu algum outro dano. Que algum outro dano, o tensionador inclusive vai continuar funcionando muito bem pelo restante da vida útil da correia nova. Exato. Agora, o que a gente está dizendo é o seguinte: pare. O que é o pare? O pare a gente está chamando de prejuízo automático com reposição errada. Como é que funciona essa história, gente? Basicamente assim, o cliente vai chegar na nossa oficina com o carro dele, vai falar assim: poxa, eu preciso trocar a minha correia. Muito bem, o mecânico ele vai receber um investimento, né? Exato. Cobrou a mão de obra dele, cobrou o custo da correia e vendeu ela para o cliente dela. Então o mecânico, a gente vai falar que ele recebeu aí 2 dinheirinhos. Sim, ele fez o trabalho, colocou o produto, o cliente vai embora satisfeitíssimo. O que pode acontecer na sequência? Problemas. Se o sistema precisava ser verificado como um todo, não foi, e aconteceu um problema do cliente voltar para essa oficina, ou ocorreu a quebra, aí é que a gente fala que o cliente, primeiro que ele já volta irritado, e a gente não quer que isso aconteça. Nesse retorno, o mecânico vai arcar com uma nova mão de obra que ele não vai poder cobrar do cliente. Exato. Ele vai arcar com o custo de uma nova correia que ele não vai cobrar do cliente. Exato. Vai cobrar de novo com o custo do tensionador, ele vai arcar com isso e não vai cobrar do cliente de novo. Exato. E no fim você não vai receber absolutamente nada do cliente. Então, vamos prestar muita atenção. Entre a primeira troca ou manutenção e no retorno do cliente irritado, exato, a primeira você ganhou 2 dinheirinhos, na segunda você perdeu 3 dinheirinhos, você tem um prejuízo. Então, sempre que a gente for efetuar a troca de um tensionador, de uma correia, para e olha o sistema, verifica o sistema, verifica alinhamento, com verifica cuidado, atenção, com carinho. O tempo de verificação desse sistema não é maior do que o tempo de troca da própria montada de uma correia ou só de um tensionador. Ele vai funcionar exatamente da mesma forma. Então, o que a gente está pedindo, né? Pare. Antes que o prejuízo automático com a reposição errada seja automático para vocês. O cliente, sabendo que não vai precisar retornar, que todo o sistema foi trocado, foi verificado também bomba d'água, muito importante, tá, gente? Essa verificação, muitas vezes trocou uma correia, um tensionador, não verificou a bomba d'água, ela travou, o prejuízo está ali do mesmo jeito. Então verifique a bomba d'água também, verifique se não tem impureza, verifiquem se o cliente tem histórico de contaminação na correia por minério, por rodar muito em Minas Gerais, região litorânea. Tudo isso deve ser chamado o cliente antes do prazo para trocar a correia, pelo menos para verificar. Contaminação por minério, a vida útil da correia é no máximo de 30 mil quilômetros, né? Litorânea, região litorânea, além da correia, também desgaste prematuro da engrenagem. Por isso, não é só correia e tensionador, vamos olhar todo o sistema. É isso aí. Quase terminando o nosso bate-papo aqui, mas ainda não é o final, tá? Quando a gente coloca para vocês que o kit Gates ele oferece 200% de garantia, por que a gente fala isso? Porque são 2 peças com garantia de 100% dentro de uma única caixa, tá? Como a gente falou antes, as embalagens originais da correia e do tensionador estão dentro da nossa embalagem original de kit. Se alguém no mercado oferecer para vocês um kit que não esteja com as embalagens originais dentro da caixa do kit, não é um kit da Gates, por enquanto. Exato. Esquece isso. Os nossos componentes são 100% testados. E lembra, eles são projetados como um sistema. Quando a Gates projeta uma correia ou projeta um tensionador, ela sempre está pensando na outra peça que vai funcionar diretamente ligada à primeira peça. Tá? Então vamos lá. Vantagem: uma única compra e cotação, uma única estocagem, um único procedimento de instalação e uma única segurança na mão de obra. Então o que a gente costuma falar para vocês e falou até agora. Se o seu cliente chegou ali com o carro ali todo detonado na sua oficina, se você trocou só uma peça sem olhar o sistema, talvez você tenha uma garantia por um tempo determinado e ganha um ponto positivo temporário com o seu cliente. Quer ganhar pontos positivos para sempre? Gente, verifica o sistema. Olha para ver se ele precisa ser trocado como um todo.
Estão chegando algumas perguntas aqui excepcionais para nós, a gente vai começar a responder algumas delas agora diretamente, tá? Antes da gente começar algumas perguntas, lembrando para vocês, nós temos um 0800 direto, vocês podem ligar para nós, 0800 274 2837, temos um e-mail também direto de respostas técnicas, o suporte técnico@gates.com, e também pelos nossos catálogos eletrônicos, vocês podem entrar em contato e conversar conosco. Baixando no computador pelo site www.gatesbrasil.com.br e também agora para smartphone, tá? Com tecnologia Android. Exato. É só procurar no Google Play por catálogo Gates ou Gates Catálogo, vocês já vão poder baixar. É o mesmo conteúdo que tem no catálogo eletrônico para computador. Na palma da mão, facinho, não precisa Facinho, nem sair mas... debaixo do veículo. De jeito nenhum. Então, antes da gente começar a responder aqui algumas perguntas para vocês, colocar algumas respostas, eu quero deixar aqui uma promoção rápida. Vocês estão vendo esses caminhõezinhos que estão aqui. Vamos lá. Os primeiros 15 clientes que comprarem o kit Gates aqui do Mercado do Mecânico, tá? Até a meia-noite de hoje, vão levar essa miniatura totalmente de graça na promoção. Então fiquem à vontade, acessem o site, pode começar até a meia-noite de hoje, está liberado para vocês. Queria agradecer a audiência de vocês e perguntar já algumas perguntas. Vieram aqui algumas já que estão passando aqui pelo chat. Aqui, eu vou receber algumas agora. Mas uma muito importante, né? Se a Gates vai passar a fabricar a bomba de água. Opa, pergunta excepcional. Claro, excepcional. Gente, bomba de água é um item fundamental nessa composição de sistema, sem dúvida nenhuma. Hoje a Gates ainda não disponibiliza no Brasil a bomba d'água. Cabe lembrar que a Gates tem hoje na Ásia a maior fábrica de bomba d'água do mundo, que abastece a outros continentes, ainda não nos abastece. Sim, existe esse projeto, a gente pensa muito nisso, embora a gente quer realmente garantir a nossa qualidade. Então, enquanto a gente não puder ofertar para o mercado 300% de garantia, 300% de a gente seria um pouquinho, mas sim, isso está nos nossos testes, porque realmente... É isso aí. Vamos lá. Ricardo Malaquias, boa noite. Parabéns pela palestra. Obrigado. Gostaria de saber se vocês ainda fornecem material impresso, caso precisemos. Sim. Nós ainda temos à disposição de vocês, falem com a gente por e-mail, a gente tem um livro que mostra todos os diagramas de instalação. Exato. O nosso catálogo impresso vai ser reeditado em pouquíssimas semanas agora, também vai trazer toda a informação de instalação, todos os diagramas, dicas técnicas e o que mais vocês precisarem, tá? Vamos lá, a Taíde Noriega. Vai lá, Luciano. Então tá, qual é a melhor forma de se armazenar uma correia? Opa, muito boa pergunta, tá? Porque não é só questão de tirar da embalagem, tá, gente? Isso é muito importante. Primeiramente, uma correia ela tem a vida útil dela, tá? Como todo produto, ele é um composto de borracha. Alguns estudos dizem que ela vai durar no máximo 5 anos, entre aspas, né? Que pode ser um pouco mais ou um pouco menos, dependendo da forma como ela foi armazenada e instalada. Então, uma correia dentada sempre dentro da embalagem, não tem problema se for assim, se for de pé, não tem problema nenhum. Atrás dela aqui tem um suportezinho que você pode pendurar ela, mas pela embalagem, ok? Nunca tirando ela da embalagem. Muito importante na hora de armazenar, fora do sol, tá? Preferência lugar sombra, que não tem um grande calor, principalmente, né? Um excesso de temperatura, senão provoca o ressecamento dela. Uma correia, ela pode ser aplicada com 3, 4 anos de produção. Mais do que isso, não é recomendável, porque ela ainda vai durar 1, 2 ou até 3 anos dentro do motor do veículo, ok? Então tomem esse cuidado também, sempre manter a rotação dela no estoque. Sempre que chega uma nova, vai vendendo as mais velhas primeiro, para que tenha o giro na peça, na autopeça. E é uma pergunta muito boa também do Jarbas, Prudente de Aquino. Não é melhor trocar o tensionador sempre que trocar a correia? Fantástico. Esse pensamento é o melhor que tem. Você vai poder dar uma garantia muito melhor para o seu cliente e, principalmente, ter uma segurança muito maior nos seus serviços. Você sabe que você está 100% garantido daquilo. A gente sabe que, muitas vezes, tem cliente que pega no pé, que bate, que não quer trocar agora o tensionador, mas é importante muito deixar claro para ele que o custo de um tensionador que vai custar 70, 80, 100 reais, que seja, a mais... Se tiver algum dano, ele vai custar 10, 15, 20 vezes mais para arrumar o motor do carro dele. Então é muito importante deixar muito bem claro. E tenham sempre a segurança de quem que vocês compraram. Anexem, essa é uma dica que eu dou muito boa. Anexem sempre a nota de onde vocês compraram essa peça na ordem de serviço do seu cliente, para que caso você tenha um retorno, você saber de que autopeças que você comprou
aquela peça que deu o problema. Se não, passa para passa para outro distribuidor, ele até manda, mas de repente se descobre que a peça não tem procedência e de quem é que a gente vai cobrar, né? Vamos lá, o Robson está perguntando aqui, como conseguir o livro de diagramas de montagem de correia? Deixei aqui na tela de novo para vocês, gente, suportetécnico@gates.com. Pode mandar um e-mail para nós, dá o seu endereço completo, com cidade, com estado, a gente pode enviar o material para vocês na mesma hora. Exato. Se demorar um pouquinho, aí é por conta do correio, mas a gente já tem esse material pronto para mandar para todo mundo. Tá? Também a pergunta aqui do Artemio, né? Como conseguir o catálogo impresso? Gente, os livros, os diagramas, os folders, todas as dicas técnicas, nós temos à disposição no nosso site para download PDF, para quem quiser, todo o material impresso, ele 100% está disponível no nosso site. Quem prefere o material impresso, conta com a gente, manda esse e-mail, suportetécnico@gates.com, e a gente envia para vocês. E algumas regiões tem os nossos representantes, que muitas vezes visitam as oficinas, né? Exatamente. Já pode pedir para eles, sim, se você tem o contato do representante da sua região, ou o promotor, principalmente aqui em São Paulo, nós temos os promotores nas regiões metropolitanas. Tem uma pergunta para o Francisco Antônio, que essa vai ser um pouco mais complexa, mas é uma boa, né? Opa! Existem correias de diferentes marcas que se tem a impressão de que o carro não está no ponto exato. Ele fala assim, só eu que percebo isso ou mais alguém percebe isso? Tem sim, Francisco. Tem algumas correias que a gente percebe. Ultimamente a gente tem inclusive percebido alguns casos de correias sem nenhuma procedência no mercado. Muito cuidado com a procedência de onde vocês compram as correias. Exato. Os tensionadores. Sempre a nota, o ticket, qualquer coisa. Sempre a nota fiscal, o ticket fiscal. Consultem as autopeças, se elas são autopeças de boa procedência. Exato. Os distribuidores, se eles são distribuidores da nossa rede oficial ou não, qualquer dúvida, fala com a gente. A gente hoje tem uma rede enorme de distribuidores já cadastrados conosco, os oficiais de muitos anos. A Gates tem esse cuidado de trabalhar com parcerias de longuíssimo prazo no mercado. Sim, existem algumas correias que quando você instala de duas marcas diferentes uma correia no mesmo carro, pode parecer que uma está fora do ponto, uma gera ruído, outra não gera ruído. É normal. Tenha sempre a certeza da procedência. A procedência a gente tem certeza que vai garantir para você uma ótima instalação. Tá certo? Eu acho que eu já recebi todas as perguntas. Não sei se tem mais perguntas chegando aqui. Luciano, vamos lá. Se o kit foi trocado há pouco tempo e houve uma contaminação por minério, é realmente necessário trocar a correia e o tensor? Principalmente a correia. Contaminação por minério, entende-se impregnação, principalmente na correia, tá, gente? O que acontece? O minério ele faz acelerar o processo de vulcanização da correia, que continua mesmo após o término da produção, que é aquela coisa que passou 5 anos, 6 anos, ela começa a ressecar, trincar e assim por diante. O minério acelera esse processo, ela vai começar a ressecar prematuramente e vai trincar. Se teve uma contaminação do sistema, tipo, você viajou para um lugar de minério, você foi visitar uma mineradora, que seja, que você percebe que impregnou bastante, a correia principalmente. O tensor, se for uma visita específica, alguma coisa, nem tanto. Faz a limpeza dele e ok. Mas é bom, a partir disso, fazer uma verificação a cada 10 mil, ir lá dar uma olhadinha e ver como é que está o sistema, tudo ok, né? Tirar a tampinha não custa nada, né? Vamos lá, o João Xavier está aqui na tela perguntando agora. Olá, amigos, de quanto em quanto tempo eu tenho que trocar a correia dentada? Sensacional, João. Não existe uma regra, vamos sempre lembrar uma coisa. As montadoras, elas nos pedem projetos, a gente entrega projetos diferenciados para cada montadora diferente. Vamos sempre lembrar que a gente recomenda a troca da correia dentada a cada 40 ou 50 mil quilômetros após a primeira troca da correia original. Ou seja, por que a gente coloca essa história para vocês? Depois que a gente está trocando a correia que veio original de fábrica no carro, a gente vai trocar a primeira, a partir dessa primeira troca, a cada 10 mil quilômetros, façam sempre a inspeção preventiva. Olhem para ver se não tem desalinhamento, contaminação, nada desse tipo de coisa. E aí a troca a gente recomenda a cada 40 ou 50. Cada veículo é um veículo. E por que isso? A pergunta que vem sempre é a seguinte, sempre vem assim a pergunta. Mas a correia original dura mais do que a de reposição? Não. É o sistema que desgasta muito mais a correia, o tensionador e todo o sistema de transmissão. Exato. Vale até uma observação. Alguns manuais de veículos, eles são traduzidos lá de fora exatamente do jeito que ele veio originalmente em inglês ou da Europa e assim por diante. Então, muitas vezes a gente se depara com veículos que a troca da correia 120 mil quilômetros. Ok, original você pode manter, a fábrica está garantindo isso para vocês. Na reposição, gente, nunca.
a engrenagem já tem desgaste, nós estamos num país que tem fatores de contaminação, nós estamos num país muito mais quente e o calor também ajuda a ressecar a correia. A partir da reposição, vamos respeitar o prazo do que está indicado na embalagem, ou numa média até, lógico que é, vamos assim dizer, um pouquinho maior que 50 mil quilômetros, 60 mil, dependendo do modelo do veículo. E sempre, na hora de observar a correia, tirar uma tampa para olhar a correia, nunca girá-la para ver como é que estão os dentes. Você apenas vai verificar se tem contaminação e se a correia não está sofrendo desgaste lateral ou desfiamento. Isso. Apenas isso. Tirou a tampa, olhou, está tudo ok, não tem, põe de novo. Muitas vezes as pessoas vão verificar e olhar os dentes, e nisso você pode vincar a correia, que está ali trabalhando no atrito. Francisco Antônio está mandando mais uma muito boa. Sempre troca a correia e tensionador juntos, nunca um sem o outro. Parabéns, é isso aí, Antônio. Exato. Isso é uma boa colocação. Mas tem clientes que ainda insistem em economizar e perguntam por que a gente já não pode trocar só a correia porque a gente está sem dinheiro, e a sua resposta é não. A sua resposta pode ser não, mas o que eu acho que fica mais interessante a gente colocar para o cliente se a gente percebe que realmente tem que se olhar também o tensionador. Exato. Se a gente trocar só a correia, você deixa bem claro para o seu cliente, pode correr o risco dele ter que voltar para a sua oficina com um problema maior, e aí ele vai gastar muito mais dinheiro, e o que é pior, ele vai falar que você não trocou bem essa correia, e não é verdade. Mesmo que o tensionador esteja roncando, e que seja um cliente bom, que perceba que ele está roncando, está fazendo barulho, e vá na oficina antes de gerar o dano maior, você vai ter que desmontar tudo de novo, vai ter que trocar a correia novamente, que uma vez retirada ela não pode ser reaplicada, lembre-se disso, uma correia dentada nunca pode ser reaplicada, então ele vai ter que trocar novamente o tensionador, nesse caso, a correia de novo, e mais uma mão de obra. Então vale explicar para ele que, puxa, já desmontei tudo, eu vou montar já com peça nova, você vai arcar apenas com o custo do tensionador, que é muito mais barato do que você precisar vir voltar para cá, e nesse caso, deixar bem claro para ele que você não está deixando garantia da sua mão de obra. Então ele vai ficar intimidado, sim, porque é importante isso. Bem importante. O Renato está mandando uma pergunta um pouquinho mais específica agora. Renato, eu vou te pedir uma gentileza, não fica bravo com a gente. Você pergunta o seguinte: gostaria de saber se vocês já pegaram algum defeito numa Sprinter 415, dela fazer barulho e girar o volante para os lados e a correia começar a ranger. Esse é um problema da correia de acessórios, é a correia micro V. Exato. Sim, eu vou te falar, existem casos sobre isso, a gente tem já esses reportes desses casos. Eu vou te pedir uma gentileza, Renato. Nós vamos guardar. Passa o e-mail para a gente vai guardar. Se você puder botar o seu e-mail aqui no chat agora, a gente vai te responder isso especificamente, tá? E aí o Alan está fazendo uma pergunta muito interessante também. A Gates fabrica correia de motocicletas? Sim, fabricamos correias de motocicleta. Existe algum produto para limpeza de correias homologado? Não. Muito cuidado. Borracha, gente, é um comportamento muito específico. Qualquer produto à base de petróleo dá algum tipo de problema. Se você usar algum componente, vai dar contaminação. Essa contaminação passa pelo tensor. O tensor pode sofrer algum tipo de redução na liberdade de rotação dele. Muita calma nessa hora. Não existe nenhum produto homologado ou certificado para que se limpe uma correia. A correia ela corre livre, solta. Se cair água nela, não tem problema, ela vai expulsar a própria água, mas não existe nenhum problema, nenhum produto que seja sobre isso. Tá? E aqui, ó, o Linden está mandando para a gente. Se o kit foi trocado há pouco tempo, houve uma contaminação por minério, é realmente necessário trocar a correia e o tensor? Esse aí nós já até respondemos para ele, sim. Por favor, sim. Tá? Sim. O tensor vale a pena, se foi uma contaminação específica, foi um dia que você foi visitar, como eu disse, ok, vale a pena fazer uma limpeza nele e verificar se não teve contaminação, principalmente na área do rolamento, da tampa de proteção do rolamento. Vamos lá. Aí tudo bem. Duas perguntinhas agora aqui no final. Rudinei, boa noite. Ótima palestra. Obrigado, Rudinei. Já apareceu correia Gates falsificada? Sim, estamos com casos nesse momento no mercado. A Kit já tomou providências do ano passado para esse ano. Sim, apareceram correias falsificadas. O inimaginável aconteceu. A pessoa tem a coragem de fabricar uma correia de péssima qualidade, gastar um dinheirão para fabricar essa correia, sem HNBR, sem cordonel com fibra de vidro, sem uma série de componentes necessários, não sabe fabricar uma correia, e ela existe. A Gates também, no site dela, já está disponibilizando no catálogo eletrônico todos os comunicados
para alertar vocês de como vocês fazem para detectar essas falsificações. Tá? Embalagens antigas, embalagens mal impressas, correias com marcas assim óbvias na própria construção dela. A gente não tem isso aqui agora, mas no nosso site, no nosso catálogo, se você quiser também enviar no privado aí, Rudney, um e-mail para nós, a gente passa para vocês também todas as respostas. Todos os tá? informativos. Quem ligar no 0800 vai receber o informativo das correias que nós temos no mercado. E agora eu vou deixar uma pergunta para o Luciano aqui numa roubada. O Alexandre Hoffman, não sei se você é parente do Beno Hoffman ou tem alguma coisa a ver, o Beno é um grande amigo nosso. Por que tem casos da correia fazer ruído, um tipo de chiado, só com o motor frio, e depois que o motor quente para esse ruído e a tensão fica correta? Ok, isso aí é muito boa a questão. A gente não falou muito de micro-V aqui hoje, a gente vai preparar até um material para uma próxima, seria bem interessante. Mas a correia, ela faz chiado por um motivo, atrito com a polia, única e exclusivamente. Então nós temos que identificar o porquê que ela está fazendo esse atrito. Muitas vezes a gente pega e troca uma correia e não troca a polia, então é que nem um casamento. A polia velha com a correia velha não fazia barulho. A correia nova com a polia velha começa a chiar, começa a fazer barulho. Então é muito importante a verificação das polias, se não tem desalinhamento, se está limpa e principalmente se ela já não está muito afiada. Passar o dedo, verificar realmente se ela não está muito afiada. Vale uma dica, tá? Nós temos o link no nosso catálogo, no nosso site, que leva os nossos vídeos no YouTube. E nós temos exatamente um vídeo que ensina a identificar aonde está o ruído da correia. Você vai representar a mesma situação, no caso com o veículo frio, ligar o veículo na oficina, fazendo uma dica rápida aqui, com um jatinho de água, um sprayzinho de água, você vai direcionar essa água para o ponto mais próximo entre o tensionador e a primeira polia. Normalmente do alternador, que é uma polia menor, ela trabalha com uma rotação um pouco maior do que o restante do sistema. Espirre a água ali. Se o ruído parar ou ficar mais alto, você identificou o local do problema. Aí vale a pena dar uma atenção naquela polia. O vídeo explicar outros detalhes ali é bem interessante. Vale procurar esse vídeo para ver. Com certeza. Pessoal, estão chegando outras perguntas aqui, muitas sobre correias micro-V também. Chegou uma também interessante sobre a nova correia sincronizadora dentada, né, do K da Ford. Exato. Essa correia é uma tecnologia nova, é uma tecnologia onde a correia é fabricada pela Gates, ela não é fabricada no Brasil, ela vem de fora, já dentro do motor. É uma correia interna que ela funciona já banhada a óleo. É uma tecnologia totalmente diferenciada do que vocês conhecem, do que a gente está mostrando aqui hoje. Vou entrar ainda nesse tópico para vocês, tá? Mas sim, a Ford fala em 240 mil quilômetros de garantia. Sim, é esse número mesmo, existe tecnologia para isso. Então, enquanto a gente não tiver um carro com 240 mil, a gente não consegue colocar essa informação um pouco mais detalhada. Como ela trabalha com imersão, ela só vai mesmo ser feita a troca dessa correia numa eventual manutenção interna do motor. Exatamente. É como se fosse a corrente de comando do Ford mesmo. Maravilha. Eu acho que por enquanto é isso, gente, tá? A gente vai dar uma pausa agora, a gente já vai basicamente encerrar, né, João? Já estamos na nossa horinha aqui. Vamos lá, de novo, até meia-noite de hoje, quem entrar no mercado mecânico e comprar um kit vai ganhar uma miniatura desse do caminhão, participação nossa, aí uma promoção que a gente está fazendo pelo carinho que vocês dão na audiência para nós, tá? Número da nossa audiência, fantástico, a gente não esperava um número tão grande quanto esse, a gente queria agradecer de coração a presença de vocês. De novo, nosso site está aberto, o nosso suporte técnico @gates.com está aberto, a gente responde na mesma hora para vocês, aonde quer que a gente esteja. Baixe o nosso catálogo eletrônico. Muitas outras dúvidas podem ser colocadas para nós através desses canais, a gente está à disposição de vocês. E aí, acho que pela quantidade de perguntas, a gente vai voltar em breve falando de correias e acessórios, falando de tensionadores, falando de outros temas para vocês. Fiquem à vontade também em mandar sugestões aqui para a Revista do Mecânico, Mercado do Mecânico, a gente vai estar sempre em contato com vocês. E algumas perguntas que não foram respondidas ao vivo, nós temos aqui as perguntas, o pessoal tem o cadastro do e-mail de vocês, a gente faz questão de durante o dia, responder com mais calma para vocês. Tá bom? E fica aberto o canal para vocês comunicarem com a gente também. Maravilha. Luciano, obrigado, parceirão. Muito obrigado. De novo, a gente continua numa próxima. Obrigado para vocês de novo. Obrigado à Revista do Mecânico, Mercado do Mecânico. E a gente fala numa próxima. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Com certeza. Obrigado, boa noite. O que move você?
Nós estamos no zoom das câmeras que você usa para tirar fotos. Ele tira muitas fotos. Futebol. Nós estamos nas escadas rolantes dos metrôs e nos motores dos ônibus que levam você ao estádio. Ah, e também na máquina que fabrica a bola. O que move você? Remote control planes. Watch this. Nós estamos nas prensas que moldam as asas e no carregador das baterias. Nós estamos nos equipamentos que limpam as praias mais bonitas do mundo. O que move você? Bollywood. Nós estamos na banca de DVD que lhe permite alugar o filme e no trator que colheu o milho da pipoca que você vai comer enquanto assiste o filme. Nós estamos nos niveladores que formaram o campo de golfe e no ferramental que faz os tacos. Nós estamos nas betoneiras que fizeram as ciclovias e nas bicicletas em que você anda. O que move você? E claro, nós estamos em mais carros, caminhões, motocicletas e veículos para todos os tipos de terrenos do que qualquer outra marca no mundo. Porém, se você pensa que tudo o que fazemos na Gates são correias e mangueiras, você não está enxergando tudo. Porque se alguma coisa move você, é porque tem Gates. O que move você? Gates. Powering Progress. O que move você? Nós estamos no zoom das câmeras que você usa para tirar fotos. Ele tira muitas fotos. Futebol. Nós estamos nas escadas rolantes dos metrôs e nos motores dos ônibus que levam você ao estádio. Ah, e também na máquina que fabrica a bola. O que move você? Remote control planes. Watch this. Nós estamos nas prensas que moldam as asas e no carregador das baterias. Nós estamos nos equipamentos que limpam as praias mais bonitas do mundo. O que move você? Bollywood. Nós estamos na banca de DVD que lhe permite alugar o filme e no trator que colheu o milho da pipoca que você vai comer enquanto assiste o filme. Nós estamos nos niveladores que formaram o campo de golfe e no ferramental que faz os tacos. Nós estamos nas betoneiras que fizeram as ciclovias e nas bicicletas em que você anda. O que move você? E claro, nós estamos em mais carros, caminhões, motocicletas e veículos para todos os tipos de terrenos do que qualquer outra marca no mundo. Porém, se você pensa que tudo o que fazemos na Gates são correias e mangueiras, você não está enxergando tudo. Porque se alguma coisa move você, é porque tem Gates. O que move você? Gates. Powering Progress.